O senador Cleitinho subiu à tribuna para mostrar um dos áudios de auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, revelado pelo jornalista Glenn Greenwald, juntamente com outras mensagens que mostram que o ministro e sua equipe agiram de forma ilegal para perseguir opositores políticos. Cleitinho apontou: no mínimo, tem que ser apurado isso aqui. Não estou aqui acusando porque isso saiu agora às 6, mas eu acredito que o Senado, que tem essa competência, essa prerrogativa, tem que fazer a convocação de todas as pessoas que estão nos áudios aqui, inclusive o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, para mim, deveria ter uma CPI da Vaza Toga. Agora, se não tiver CPI também, eu já estou pronto aqui, como o Girão já me pediu para assinar o impeachment do Moraes, porque subindo no plenário que eu estou fazendo, mostrando esse áudio aqui, parece que é perseguição. O senador pediu aos colegas que se manifestem e disse: chegou a hora de a gente poder se posicionar e botar certas pessoas nos lugares deles. Em à parte, o senador Eduardo Girão lembrou que pela manhã já havia convocado parlamentares a assinarem o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e disse: o Senado tem um papel fundamental. Eu quero dizer que é surreal o que nós estamos vendo no Brasil. Amanhã, eu quero pedir à população brasileira que assista a uma coletiva na frente da presidência do Senado, aqui na frente no púlpito. Precisamos estar juntos. Amanhã, vamos ler os pontos e começar uma campanha nacional por super pedido de impeachment. Está sendo batizado por impeachment. O senador Carlos Portinho, por seu turno, mencionou a coleta de assinaturas do pedido de impeachment de Moraes e disse: são muitos desmandos. Ele lembrou absurdos feitos contra os presos políticos, dizendo: certamente deixam vermelho de vergonha qualquer professor de direito penal. Portinho disse: a gente já denunciava aqui a democracia relativa, como disse o presidente atual, e na sua concepção é relativa, e esses que abusam dos seus poderes. E hoje começam a ser revelados os instrumentos dessa democracia relativa, quando nós, mais cedo, já discutíamos mais de 10 razões, se não estou enganado, para o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes por usurpar, exceder nas suas funções, por violar a Constituição Federal do Brasil. E nós aqui estamos para defender a nossa Constituição. Não há poder acima de qualquer outro. Não há poder que seja subjugado por qualquer outro, como este Senado foi colocado de joelhos, como muitos ministros do STF também se colocaram de joelhos aos desmandos de um poder supremo, concentrado de forma totalitária e autoritária, o que não condiz com uma democracia. O senador lamentou a omissão dos órgãos de imprensa face à perseguição de jornalistas independentes, dizendo: é prática de ditadura. E agora a sociedade está sendo revelado tudo isso. Eu sabia que não ia tardar, porque a soberba precede a queda. Ele prosseguiu: e não poderia a concentração de poderes nesse inquérito de fake news, esse inquérito de fake news denunciado pelo senador Esperidião Amin, que subverte o processo penal, em que o juiz é vítima, é persecutor, ele decide, e agora a gente está vendo, ele persegue. A gente não pode tolerar isso. Não pode, diante disso, mais o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, querer contemporizar. Portinho disse: já chegou a hora de a gente ir fundo nisso. Precisamos de uma CPI, precisamos de um pedido de impeachment porque é muito grave. Tem pessoas que continuam presas, perseguidas, presos políticos. Está aí o Felipe Martins, não sei quantos meses presos sem denúncia. Está aí o Silvinei solto agora de tornozeleira, ainda por cima, depois de tantos anos preso sem denúncia. Esse castelo de cartas vai desmoronando porque ele era sustentado pelo exercício de um poder totalitário, autoritário, que não condiz com a democracia brasileira. E por isso, senador Girão, já lhe disse de manhã e agora reforço a tinta da caneta que vai assinar junto com você o pedido de impeachment.
porque razões não faltam. É prerrogativa deste Senado. Se somos nós que aprovamos os indicados ao STF, somos nós que temos que exercer a fiscalização. E diante desses fatos gravíssimos, é um escândalo que está sendo revelado. E este Senado, a presidência, não pode se omitir. Que nos deixe investigar, porque o constrangimento é necessário, sim, a esses que abusam do poder, a esses que perseguiram, que influenciaram as eleições passadas. O senador questionou se os outros ministros do STF continuarão protegendo Moraes. Ele disse: e os seus colegas? Porque tem homens dignos no STF. Como vão repercutir isso? Com corporativismo? Está manchando o STF. Não é possível segurar mais na mão de ferro desse que assim conduz, que conduziu o TSE e o STF. Esse processo de fake news já é nulo em sua origem e agora há mais elementos ainda de nulidade. Que se devolva esse processo para as instâncias primárias, que aqueles outros que não têm foro especial também sejam julgados pelas instâncias primárias. Chega! Basta! A democracia brasileira tem que se reerguer, o Senado Federal tem que se elevar. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados.
Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, boa noite aos senadores e senadoras, aos servidores dessa casa e à população que acompanha a gente pela TV Senado. Eu peço aqui toda a atenção de todos os senadores. O plenário aqui, nesse momento, está vazio. Tem 4 senadores aqui, Alan Rick, nosso presidente Rodrigo e o Girão. O que eu vou falar aqui é para toda a população brasileira, porque isso saiu agora às 6 horas. E a minha atribuição como senador aqui é fiscalizar, é legislar, e a casa que tem competência para poder questionar e fiscalizar o STF é os senadores. Então eu não vou prevaricar. Então acabou de sair isso aqui que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Tá aqui. Só um minuto. Meu telefone está dando problema. Logo agora, né, telefone? Obrigado. Aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonarista no Supremo. Então, assim, está parecendo que o Moraes, ele é investigador, ele é acusador e juiz ao mesmo tempo. E eu quero mostrar esse áudio para vocês aqui, para toda a população brasileira, porque essa casa aqui não pode prevaricar.
No mínimo que a gente tem que fazer aqui é apurar tudo que está acontecendo. É uma CPI da Vaza Toga. Eu já até pedi, o Girão está colhendo assinaturas aqui, eu já assino já agora o impeachment do Moraes. E não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu entrei aqui limpo e vou sair daqui limpo. Eu não tenho medo nenhum. E a nossa função aqui não é prevaricar, pelo contrário, é fiscalizar. Então eu queria mostrar para vocês aqui esse áudio, que no mínimo tem que ser apurado. Eu espero que todos os senadores aqui, infelizmente aqui agora tem 4 senadores, que a gente possa fazer a nossa atribuição de fiscalizar e de apurar e de convocar todos que estão aqui, ó. Quero mostrar para vocês aqui, ó. É interessante colocar, Eduardo, alterando, pelo seguinte: quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. E mandou dizendo, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele tá, assim, muito... Ele cismou com isso aí. E como ele tá esses dias sem ser... É que é muita coisa. Eu acabei não colocando tudo, que eu coloquei outras coisas que falavam mais de um 4-2 do que isso. Que foi o que ele pediu, né? Mais um 4-2. Se o senhor falar, eu altero. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando, pelo seguinte: quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. E mandou dizendo, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele tá, assim, muito... Ele cismou com isso aí. E como ele tá esses dias sem sessão, sem isso, sem aquilo, ele tá com tempo para ficar, entendeu? Procurando, né? Agora ele mandou ir esses 3. Como eu não me lembro, honestamente, né? Porque a gente é tanta coisa, depois eu perguntei para você. Mas se não, talvez seja melhor pôr, tá? Alterar mais uma vez, fazer o quê, né? Que aí satisfaz sua excelência, tá bom? Obrigado. Então, mas tem coisas que fundamentam, ele quer que coloque mais ainda. Na verdade, ele quer que ele coloque o que ele acha, né? Escutar? Tem mais que... Eu altero, o que tem mais que essencial para isso. Eu vou alterar aqui rapidinho. Concordo com você, Eduardo. Se for ficar procurando, vai encontrar, é evidente, mas o que você disse, o que já tem é suficiente. Mas não adianta, ele cismou, entendeu? Quando ele cisma, olha, é uma tragédia. E pode ter certeza, se você colocar esses outros, como você falou que vai colocar agora, ele vai amanhã depois, se for o caso, vai encontrar outros e falar que, sabe, que só a gente aqui não encontra, não sei o quê. Difícil, viu? Difícil. Mas enfim, se puder quebrar o galho aí, alterar, por favor. Porque senão ele vai falar que ele mostrou alguns e a gente não fez constar. Obrigadão. Mais interessante colocar, Eduardo, alterando, pelo seguinte: quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. Isso aí, pessoal. No mínimo, né, tem que ser apurado isso aqui. Eu não estou aqui acusando que se saiu agora às 6 horas, mas eu acredito que o Senado, que tem essa competência, essa prerrogativa, tem que fazer a convocação de todas essas pessoas que estão aqui nos áudios aqui. Inclusive o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, para mim, deveria ter uma CPI da Vaza Toga. Né? Agora, se não fizer CPI também, eu já estou pronto aqui, como o Girão já me pediu para assinar aqui, o impeachment do Moraes. Porque subir aqui no plenário aqui, gente, o que eu estou fazendo aqui, mostrando esse áudio aqui, porque parece que é perseguição. O próprio senador, o Marcos Durval, você viu o que aconteceu com ele? Tiraram o verbo indenizatória dele, tiraram as redes sociais dele, ainda está multando ele com 50 milhões de reais. Eu vou repetir novamente aqui, senador Cleitinho. Eu entrei aqui não é para perseguir ninguém. Eu nunca fiz isso na minha vida durante todo o meu mandato de vereador, deputado e senador. Mas eu sei o que é a minha função, como vereador, como deputado e como senador. A minha prerrogativa como senador que é fiscalizar, legislar e representar meu estado. E eu vejo uma situação dessa que eu vou ficar calado, não tem como. Porque isso aqui, gente, é perseguição aos bolsonaristas o tempo inteiro. Agora eu queria falar uma coisa aqui para todos os senadores, com todos os respeitos às vossas excelências, mas para todos os senadores, principalmente aos senadores que foram, né, apoiados e votados pelos os bolsonaristas, pelo apoio do Bolsonaro. Eu fui um. Né? Porque que fala aqui que é perseguição aos bolsonaristas. Então, tantos aqueles que foram em 2018 e 2022, eu espero que se posicione aqui em plenário, aqui, venha à tribuna e fala sobre essa situação. Ou, no mínimo, assine assinaturas aqui para a gente pedir a CPI dessa Vaza Toga, ou, se não, esse requerimento que o Girão está pedindo aqui sobre a questão do impeachment do Alexandre de Moraes. Quantos bolsonaristas aqui foram apoiados pelo Bolsonaro e foram votados pelos bolsonaristas?
Chegou a hora aqui da gente poder se posicionar e botar certas pessoas no lugar deles. Eu vou repetir novamente. Cleitinho, você está doido, cara, você vai ser perseguido. E eu não estou doido não, cara. Eu não estou doido não, eu vou continuar fazendo a minha função aqui. Eu entrei aqui limpo. Eu não devo nada a não ser para Deus, que eu canso de falar que é a mão de Deus que vai pesar em mim, ao povo que votou em mim. É para eles que eu devo e para a minha consciência. Então, no mínimo aqui que eu tenho que fazer isso aqui, é isso aqui. E quem votou em mim, espera isso de mim. Eu falei isso em campanha, estou praticando aqui. A minha parte eu estou fazendo. Eu já estou aqui na tribuna aqui, colocando esse áudio aqui para toda a população brasileira. Para toda a população brasileira. Que esse áudio aqui também, gente, não é eu que tenho não. Já está em toda a imprensa do Brasil aí. O Brasil inteiro já está falando sobre isso já. Eu vou repetir aqui a matéria aqui para vocês aqui, vou repetir novamente, né? Mostrar a matéria para vocês aqui, ó. Tá aqui, ó. Matéria: Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo. Vou repetir, vou falar bem devagar agora. Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo. Não estou aqui acusando, mas a gente tem que apurar o que está acontecendo. A gente tem a obrigação de apurar o que está acontecendo. E eu vou fazer isso aqui. E eu espero contar com todos os senadores. Ou se alguns não quiserem, eu respeito, né? Mas é que pelo menos com senadores que foram apoiados pelo Bolsonaro, foi votado, né? Pelos bolsonaristas, nós temos a obrigação de fazer isso. Porque que está aqui bem claro, fora do rito. E perseguindo quem? Os bolsonaristas. Foi bem claro isso. Então, espero, infelizmente, aqui nesse momento do plenário aqui, porque saiu, era 6 e pouco, a hora que saiu essa matéria, já está rodando o Brasil inteiro, a gente estava votando alguns projetos, a hora que acabou, os senadores foram embora. Mas eu queria que todos estivessem aqui, para poder se posicionar. Principalmente os senadores de direita, e votados pelo Bolsonaro, apoiados pelo Bolsonaro. Então, eu espero contar aqui com o apoio de todos vocês. Viu, Girão? Cadê para me assinar? Assina agora, cadê? Você falou que você não quer falar, não? Fala aí. Você fica em cima de mim 24 horas falando, te falar, você não quer falar? Fala aí, me ajuda aí. Estou sozinho nessa não, tem que ter mais gente comigo aí. Queria pedir uma parte, se o presidente me conceder. Inclusive o senador Portinho está correndo para cá. Esse assunto, ele já estava indo a casa. E esse assunto está mobilizando toda a sociedade brasileira, que está escandalizada com as revelações agora da Folha de São Paulo. Senador Cleitinho, parabéns pelo seu pronunciamento. Olha só como é que são as coisas. Hoje, pela manhã, nos reunimos com a Câmara dos Deputados, senadores e deputados. À tarde, da mesma forma. Porque já faz mais de um ano, presidente. Se o senhor puder me dar até algum tempinho, o tempo que o senador está chegando, e eu queria explicar a essência do que está acontecendo, né? Eu fiz um pronunciamento dessa tribuna mais cedo, só que não imaginava o que é que ia acontecer, revelado pela Folha de São Paulo, que é um veículo que tem, vamos dizer assim, uma identidade, até agora, uma postura que teve, e eu quero parabenizar a Folha, mas tantas injustiças que estavam acontecendo, a Folha não havia se posicionado sobre algumas situações, sobre os presos políticos, sobre perseguição que vinha já acontecendo há algum tempo. Mas a Folha de São Paulo, olha só a gravidade disso, traz essa matéria, o jornalista Glenn Greenwald, né? Glenn Greenwald trouxe essa informação, que já tem as nossas equipes aqui de senadores e deputados reunidos, com juristas em cima disso, mas nós já tínhamos elencado 10 pontos de violações, porque já faz mais de um ano, senador Cleitinho, que não tinha um pedido de impeachment nessa casa. Tem 60 engavetados aqui flagrantemente na mesa do Senado Federal. Vergonhosamente na mesa do Senado Federal. E a população brasileira, o senhor sabe, porque o senhor é um parlamentar que está nas ruas, está conversando com as pessoas, senador Rodrigo Cunha também, né? As pessoas estão incomodadas no Brasil com isso. Com presos políticos que nós temos hoje, que estavam com a Bíblia embaixo do braço e uma bandeira do Brasil. Pessoas que nem sequer entraram dentro dos prédios públicos naquele fatídico 8 de janeiro e 9 de janeiro,
e que foram condenadas, estão presas com tornozeleiras, a vida acabada, os filhos não vão ter esse tempo de volta dos pais. Uma mulher que pintou de batom a estátua lá de frente ao Supremo, com 15 anos de condenação, ou mais, parece 17. Vandalismo tem lei para isso, depredação tem lei para isso, mas as leis não estão sendo obedecidas pelo país. Nós estamos numa inversão de valores sem precedentes na história e estamos também com insegurança jurídica, porque a lei não é respeitada por aqueles que deveriam ser os primeiros a respeitar. Presidente Rodrigo Cunha, nós temos um colega senador, colega nosso, inclusive do seu partido, do Podemos, o senador Marcos Duval, que eu confesso para o senhor, eu sigo as redes sociais do senador Marcos Duval e entendo que ele exagerou em algumas postagens com o ministro Moraes. Não concordo. A gente tem que separar a conduta, criticar a conduta, mas não a pessoa. Postagens infelizes, desnecessárias e infelizes do senador Marcos Duval, como também aquelas palavras proferidas pelo Daniel Silveira, deputado federal, infelizes e desnecessárias sobre a pessoa do ministro. As pessoas merecem respeito. Sim. Se não tem respeito de lá para cá, mas as pessoas merecem respeito. Um erro não justifica o outro. Agora, dá uma multa de 50 milhões, bloquear 50 milhões? Que é isso, rapaz? Tem lei que você entra com calúnia, difamação, injúria, espera como todo ser humano mortal. Processo legal. O processo legal, com defesa, com tudo. Para quê? Para ter a condenação. Mas não. Quem se acha dono do Brasil. E o Senado tem um papel fundamental. Ele está sendo chamado o tempo todo. A sua responsabilidade nos seus 200 anos. Ver algo como isso que está acontecendo, o senador Portinho está chegando, vai fazer seu pronunciamento, mas só para encerrar nesses 30 segundos, eu quero dizer que é surreal o que nós estamos vendo no Brasil. Amanhã eu quero pedir à população brasileira que assista uma coletiva na frente da presidência do Senado, aqui na frente, no púlpito. Senadores, deputados, quero lhe convidar, senador Cleitinho, senador Rodrigo, senador Portinho. Precisamos estar juntos amanhã, vamos ler os pontos e começar uma campanha nacional por super pedido de impeachment. Está sendo batizado por impeachment, último minuto final. Eu peço só o último minuto. Obrigado, presidente. Um pedido de impeachment robusto. Depois de termos uma morte de um brasileiro sob a tutela do Estado, com pedido da PGR para soltar, porque ele tinha comorbidades. O ministro Alexandre de Moraes não soltou. O que é que você vai dizer para as filhas do senhor Clériston Pereira da Cunha, 2 adolescentes, que não vão ter o pai de volta? Você teve um dos maiores pessoas policiais que apreenderam drogas, como Silvinei Vasquez, passou 1 ano preso, totalmente arbitrária a prisão dele. Você tem o Felipe Martins, você tem dezenas, centenas de casos. Que Deus abençoe essa nação, que a verdade venha, que a justiça seja para todos. Isso. Eu quero finalizar, depois de ter mostrado esse áudio, que eu mais escuto aqui nos corredores do Senado, é dizendo o seguinte: cuidado em assinar um impeachment, cuidado em pedir uma CPI, porque depois pode te perseguir. Eu quero deixar bem claro para esse sistema que eu não tenho medo de perseguição. Sabe por quê? Porque, novamente, eu vou repetir para toda a população brasileira: eu entrei aqui limpo e vou sair daqui limpo e vou continuar fazendo a minha prerrogativa. E eu espero que todos os senadores se levantem para a gente combater essa injustiça que o ministro Alexandre de Moraes vem fazendo. Estou aqui acusando, não, mas no mínimo a gente não pode prevaricar. Eu espero então que a gente possa apurar tudo, que todos possam ser convocados aqui e no mínimo pedir uma CPI e, como eu já falei, eu assino agora o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Muito obrigado. Dando sequência, o senador Carlos Portinho com a palavra. Muito
Muito obrigado, senhor presidente Rodrigo Cunha. Eu, senador Girão, estava chegando em casa, lendo no carro as denúncias da Folha, havia me manifestado no Twitter, porque hoje, mais cedo, conversamos sobre uma minuta de ingresso de pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Vossa Excelência, senador Girão, já vem trabalhando nisso, são muitos desmandos. Eu também já tinha minha assessoria jurídica trabalhando, confesso que segurei porque vi que alguns desses presos políticos, e a gente agora pode afirmar isso, são presos políticos. Alguns desses presos políticos começavam a ser soltos. E eu, inclusive, havia dito, agora o judiciário solta mais um refém, né? Porque são todos esses presos políticos refém do judiciário, porque eles estão lá, a despeito do prazo da prisão preventiva, já esgotou, a gente está vendo pessoas presas há mais de ano, mais de 2 anos se bobear, quase fazendo 2 anos, a gente está vendo cidadãos comuns que se participaram de alguma baderna, tem que responder por ela, mas a gente sabe que nesse país responde-se em liberdade. Não há nem denúncia contra a maioria dos presos do dia 8 de janeiro. E aqueles que foram denunciados foram condenados em penas absurdas, que não são dadas para estupradores, que não são dadas para bandidos, traficantes, para corruptos que esse país viu. Penas completamente além do mínimo razoável, que certamente deixa vermelho de vergonha qualquer professor de direito penal. Eu imagino, já disse aqui, o que serão dos estudantes de direito. Como é que isso está sendo passado para eles? Porque isso é a violação de direitos mínimos, básicos, constitucionais. Tudo isso a gente já via. A gente já via que houve interferência sim nas eleições, por decisões do TSE. Está aí o amor entre Lula e Maduro comprovando que muitas dessas decisões beneficiaram o candidato, esconderam debaixo do pano um passado de vida pregressa, desonesta, de muitos deles, inclusive um que saiu da prisão para se candidatar a presidente da República. E a gente viu e já sabia, estivemos juntos, senador Girão, nos Estados Unidos, na ONU, encaminhando a violação dos direitos humanos dessas pessoas, a denúncia que Vossa Excelência e outros parlamentares perseguiram e foram além, e que implicavam jornalistas consagrados, jornalistas que têm a capacidade de formar, sim, opinião pública, porque são qualificados para o exercício profissional que fazem. Jornalistas do quilate do Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Fiuza, redes de televisão ameaçadas de fechamento. E a gente já denunciava aqui a democracia relativa, como disse o presidente atual, e na sua concepção é relativa, e desses que abusam dos seus poderes. E hoje começam a ser revelados os instrumentos dessa democracia relativa. Quando nós mais cedo já discutíamos mais de 10 razões, se não estou enganado, para o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, por usurpar, exceder nas suas funções, por violar a Constituição Federal do Brasil. E nós aqui, senador Cleitinho, estamos para defender a nossa Constituição. Não há poder acima de qualquer outro. Não há poder que seja subjugado por qualquer outro, como esse Senado foi colocado de joelhos. Como muitos ministros do STF também se colocaram de joelhos aos desmandos de um poder supremo concentrado de forma totalitária e autoritária, que não condiz com uma democracia. Não importa se é do partido A ou B, se é da linha da direita ou da esquerda. Nunca poderíamos nos conformar, nenhum parlamentar, nem hoje do governo, com o que está acontecendo. E veio justamente daquele jornalista que desmontou a Lava Jato,
que por ser um jornalista investigativo exercendo seu mistério, revela os instrumentos hoje dessa democracia relativa. Perseguição contra jornalistas. Cadê? Cadê os órgãos de classe para defender o direito sagrado do jornalista? Como é que pode um ministro escolher, agora você vai e fica atrás desse jornalista aqui, monitorando? Prática de ditadura. E agora a sociedade está sendo a ela revelada tudo isso. Eu sabia que não ia tardar, porque a soberba precede a queda, senador Girão. E não poderia a concentração de poderes nesse inquérito da fake news. Esse inquérito da fake news denunciado pelo senador Espiridião Amin, que subverte o processo penal, aonde um juiz, ele é vítima, ele é persecutor, ele decide, e agora a gente está vendo, ele persegue. E a gente não pode tolerar isso, não pode, diante disso, mais o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, querer contemporizar. Já chegou a hora da gente ir a fundo nisso, senador Girão. Precisamos de uma CPI, precisamos de um pedido de impeachment, porque é muito grave. Tem pessoas que continuam presas, perseguidas, presos políticos. Está aí o Felipe Martins, não sei quantos anos, meses, preso, sem denúncia. Está aí o Sidney, solto agora e de tornozeleira, ainda por cima, depois de tantos anos preso sem denúncia. E esse castelo de cartas, ele vai desmoronando, porque ele era sustentado pelo exercício de um poder totalitário, autoritário, que não condiz com a democracia brasileira. E por isso, senador Girão, já lhe disse de manhã e agora reforço a tinta da caneta que vai assinar junto com você o pedido de impeachment, porque razões não faltam. É prerrogativa desse Senado, se somos nós que aprovamos os indicados ao STF, somos nós que temos a exercer a fiscalização. E diante desses fatos gravíssimos, é um escândalo o que está sendo revelado. Esse Senado, a presidência, não pode se omitir, que deixe a nós investigar, porque o constrangimento é necessário, sim, a esses que abusam do poder, a esses que perseguiram, que influenciaram as eleições passadas. E os seus colegas, porque tem homens dignos no STF, como vão repercutir isso? Com corporativismo? Está manchando o STF. Não é possível segurar mais na mão de ferro desse que assim conduziu o TSE e o STF. Esse processo da fake news, ele já é nulo na sua origem, e agora há mais elementos ainda de nulidade, que se devolva esse processo para as instâncias primárias, que aqueles outros que não têm foro especial também sejam julgados pelas instâncias primárias. Chega, basta! A democracia brasileira tem que se reerguer, o Senado Federal tem que se elevar, e eu, Girão, junto com você e com outros parlamentares, quero dizer que não há mais como segurar. Por mais que quiseram evitar que as forças colidissem, os poderes colidissem, eles já foram atropelados e sem o devido processo legal. Aonde estão os advogados? Eu digo novamente, aonde está a OAB? Ergam-se, levantem-se e basta dessa democracia relativa. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, como último orador inscrito, senador Portinho, passando